Virajman and Rajpati. Rajpati. Maybe the names of the hosts and special thanks to them. Então, hoje é o terceiro dia do Bhakti. Estou agradecendo aqui aos anfitriões e também às mães afetuosas e a todos os devotos, os meus dandavats pranamas. Hoje é um dia especial. Essa oportunidade é muito especial. A gente não precisa ir para um astrólogo. Não há necessidade de ir para um astrólogo. É dito nas escrituras, nesses dias, esses 4 dias são muito auspiciosos. Com os olhos fechados, você pode fazer qualquer atividade auspiciosa. Quais são esses dias? Akshaya Tritiya, Rama Navami, Vijaya Dashami, Vasanta Panchami. Esses 4 dias, lembrem-se disso. Não há necessidade de ir para nenhum lugar. Você pode fazer qualquer atividade piedosa de olhos fechados. Instalar deidades, Diksha, aceitar mantra. Não há necessidade de ir para um astrólogo. Não precisa fazer o mapa astral hoje, o horóscopo. Então hoje é um dia muito auspicioso. Akshaya Tritiya, Rama Navami, Vasanta Panchami e esses dias são muito piedosos. São titis muito piedosos. Por essa razão, hoje, este local que nós somos hoje, Nimasharanya, aquela água, qualquer pessoa que toca aquela água naquele dia, a chakra, quem fez parikrama daquele local não vai ter que voltar de novo a este mundo material. Quem foi lá comigo? Isso é 100% garantido. Que você não vai ter que retornar a este mundo material. Jai Gora Premanande. Nós estamos aqui nesse repetido ciclo de nascimentos e mortes. Então, as divas de Kali Yuga não podem fazer nenhum outro serviço devocional. A mente viaja sem passaporte, indo de um local a outro. Concentrando a mente. Concentre sua mente, se foque. Não é fácil, é difícil. Por essa razão é dito: apenas sente-se em sadhusanga, ouça Harikatha. Apenas se sente. E por isso, esse Katha é um som transcendental. Sabda Brahma. Hoje, eu vou explicar Vyasa Narada, a conversa de Vyasa Narada. Vyasadeva escreveu os Vedas, Puranas e Upanishads, mas ainda assim, a sua mente
não estava pacífica. Whose mind is peaceful? A mente de quem está pacífica? In this way, Dessa maneira, his mind was very disturbed. He wrote a mente de Vyasadeva estava muito perturbada. literatures, but he was not peaceful. He went to bathe in the Saraswati, Ele foi se banhar no rio Sarasvati and he was not able to decipher why he was so restless. e ele não pôde identificar por que ele estava tão inquieto. Sometimes you cannot understand Às vezes a gente não consegue entender what not to do. o que fazer, o que não fazer, não consegue discernir. In the same way, E da mesma maneira, Narad, in that moment, Narada, naquele momento, he knows everything. ele sabe de tudo. That person is called a Sadguru, Essa pessoa é chamada Sadguru, who knows the heart of that person. aquele que conhece o coração das pessoas. She appeared. E aí Naradarishi apareceu. Vyasa left his seat, E aí welcomed him. Vyasa lhe deu um assento e boas-vindas. Oh, Vyasadeva, E Naradarishi disse, ó Vyasadeva, oh, why eu sei you were so disturbed? por que você está tão perturbado na sua mente. The scriptures that you've written, As escrituras Veda, escrevem Upanishads, os Vedas, Puranas, Upanishads, Mahabharata. but you have not made it clear. Você não disse claramente Most beneficial thing for the living entities. o que é o mais benéfico Economic development, religious, para as entidades vivas. Se é what about mukti, liberation? religião, gratificação dos sentidos, o que há após Mukti? Right. Você não escreveu o que está além de Mukti. You've written about Krishna in different Puranas. Você escreveu sobre Krishna em diferentes Puranas, About mas você não escreveu apropriadamente sobre os passatempos doces de Krishna. most important thing for the living entity, which you have not made clear. Você não deixou claro qual é a coisa mais importante para as entidades vivas. Você não escreveu em sequência. The other thing is, the other Puranas you've written, Em outros Puranas você escreveu that who is the Supreme Personality of Godhead. When you quem é a Suprema Personalidade de Deus. it seems like Lord Shiva is the Quando Supreme Personality. você lê aquele Purana, vai parecer que o Senhor Shiva. Vivata Puran, that Brahma is the Supreme E Personality. quando você lê o Vivata Purana, vai parecer que It will seem like Vishnu is the Supreme Personality of o Godhead. Brahma Vivata Purana, vai parecer que o Senhor Brahman era a Suprema Personalidade de Deus. Aí você lê o Vishnu Vivata Purana, vai parecer que é Vishnu. O Senhor é um, Presented him mas você apresentou Ele em diferentes Puranas, in different ways. de diferentes Brahma, formas. Vishnu, and Brahma, Vishnu e Shiva, Shiva. who is Supreme Personality Quem of é a God. Suprema Personalidade de Deus? Você não escreveu isso. For this reason, Por essa razão, you manifest one Puran, você manifestou um in Purana, which no qual it is clearly stated está claramente only Krishna is the Supreme mencionado. Personality of God. Você deve manifestar um Purana Krishna, onde seja claramente dito quem é a Suprema Personalidade de Deus. Bhagavan Swayam, Krishna é a Suprema Personalidade de Deus. Vyasadeva disse, how can I write this? eu não... It's not so easy just to write Vyasadeva falou, what não é tão... comes in the mind. Eu não posso escrever isso, não é tão fácil assim, porque eu não posso escrever apenas baseado na imaginação. Eu tenho que ter uma experiência prática disso. Self-realization. Uma autorrealização. Realization. A autorrealização é a melhor realização. Então Vyasadeva, How can I do this? Vyasa thought. Vyasadeva pensou, como que eu vou fazer isso? Bhakti take shelter of bhakti. Bhakti se abriga em Bhakti. Então ele
pediu a Narada Rishi, became absorbed in samadhi. perdão, por ver Narada Rishi, Vyasadeva ficou absorto em Samadhi And then he established e estabeleceu one who is engaged in devotional practice aqueles que estão engajados em devoção prática, serviço devocional, will have the darshan of the Supreme Personality of Godhead. terá o Darshana da Suprema Personalidade de Deus. Shyam Sundar, Em duas formas, chama Sundara, transcendental divine Lord, o Senhor transcendental e divino, in his three-band form, na sua forma Tribanga two Lalita, arms, com dois playing the braços, flute tocando a flauta, with his beloved, is present. com a sua amada ali presente. Sundar, this very transcendental form. And what did he see? E aí o que He saw ele viu? the Supreme Personality of Godhead. Ele viu a Suprema Personalidade de Deus. He saw the Lord's potency. Ele viu a potência do Senhor. And he saw also the pastimes of the Lord. E aí ele viu todos os passatempos do Senhor. Krishna in Braj, Como Krishna estava em Braja, Mother Yashoda, com Mãe like an Yashoda, ordinary child. brincando como uma criança inocente, uma criança comum, Kevalam. Like a human being. Assim como um ser humano, ele apareceu do ventre de Mãe Yashoda, assim como um ser humano comum. Such beautiful pastimes. E fez He tais saw passatempos tão lindos. Ele viu isso diretamente. Como how the living entity as entidades becomes vivas by the illusory potency of the Lord. ficam How distraídas pela potência ilusória do Senhor. E como as almas liberadas estão fazendo um serviço devocional ao Senhor, ele viu tudo isso em seu transe. E ele viu Maya, Bahiranga Shakti, a potência externa do Senhor. Ele viu que ela estava a uma grande distância do Senhor ali com as mãos postas. Esta Maya Devi, quando as pessoas adoram Durga, Ashtami, Mahalakshmi, those who perform these 9 days of Vrat, what reason do they perform? Is it her birthday or what? What is it? aqueles que fazem, tá falando de um vrata, por qual razão se faz esse vrata? No aniversário ou o quê? Tente entender isso. This Durga Devi is Essa Durga Devi é attendant, jailer, a carcereira. attendant. She has created these huge walls in this jail. Ela criou esses muros altos Durga. nesta prisão. E o nome dela é Durga. Nobody can escape over these walls. E ninguém consegue sair, escapar desses grandes muros. Who is the superintendent of that jail? Durga is. E quem é a superintendente dessa prisão é Durga. Bound by the illusory potency of the Lord cannot come out. Aqueles que estão atados pela potência ilusória do Senhor não conseguem sair. O Brahma Samhita descreve isso belamente. The one who surrenders to that Durga Devi. And Krishna says in Bhagavad Gita, Krishna diz na Bhagavad Gita, the Lord o Senhor says disse to Arjuna, listen, a Arjuna, ouça, Devi Maya
Essa Devi is Maya very, very strong. é muito, muito Not forte. possible to come out from our clutches. Não é possível sair das suas garras. With the process of knowledge and renunciation, Por meio do caminho do conhecimento e renúncia, escape from this prison house. você não vai conseguir sair, That's why the Lord says, escapar dela. "Surrenders them to me." Então apenas renda-se a Why mim. He releases that person. E aí a minha Devi irá libertar essa pessoa. Therefore, we should worship the Supreme Personality of Então, God, Shri Krishna. adore a Suprema Personalidade de Why Deus, should Sri we Krishna. worship Krishna? Por que você deve adorar Sri Not until Krishna? we worship Krishna. We cannot be released from the clutches of this illusionary Porque process. sem adorar Sri Krishna, a gente não pode se We will have to libertar come das back into repeated cycle of garras, birth and death. dessa potência externa do Senhor. Para onde você for, você vai ter que voltar para ela. Na sadhati mam yoga, not by the process of yoga, Pelo processo de yoga, sadhana, sadhana, whatever you do, seja lá o que você only fizer, bhakti yoga. apenas por Bhakti Yoga. And in Kali Yuga particularly, it's very simple in Kali Yuga. Na Kali Yuga é muito simples. Take shelter of the holiness. É muito simples. Study Abrigue-se nos santos nomes. very simple É muito simples process. o This processo. Lord knows the living entities in this material world will not do anything. O Senhor sabe que as entidades vivas nesse mundo material não estão fazendo nada, Way or mas another, they will take the Lord's name. de uma maneira ou de outra elas falam o nome do Senhor. Right? Just give your Certo. child's name. Você dá o nome da sua criança. Baku. Pinky. Well, I was with Videshi's names also. Give your name, child a name. These transcendental names, Vrindavan Chandra. Então dê os nomes transcendentais para seu filho, Ramachandra, Radha, At least pelo menos chant the name of the Lord. cante o nome do Senhor. Krishna, Krishna, Govinda. This is called Namabas. Isso é chamado Nanabasa. Ajamil gave his son's name Narayan. Tajamil deu o nome do seu filho Narayana, With the fear of the Yamadutas. por medo dos Yamadutas. And Govinda name, O nome de Govinda chama Sundara. this is called Sanskar, name-giving ceremony. Isso é chamado de Nama Sanskara, cerimônia de dar o nome. Basically, via this sadhu, in this teaching of Ajamil, he was a great sinner. He begot 10 children from the prostitute. Da prostituta. Who gave that name of his last son? Quem que deu o nome ao último filho dele? Ramash Rishi, Romasa Rishi. traveling from one place to another, came to that place. Romasa Rishi, ele estava viajando de um local a outro. E aí cedo pela manhã, Met with Ajamil's wife. ele se encontrou a esposa de Ajamil, Her child. que havia dado à luz a uma He criança. offered obeisances. E aí ele ofereceu a ela, ela ofereceu a ele reverências. E ela disse, Ajamil came. Ajamil came to saw the sadhu. He took a tool in his hand and tried to attack the sadhu. mas Ajamil chegou lá e ele pegou uma arma na mão e tentou atacar o sadhu.
Ele era um, great sinner. ele era um grande pecador, um bêbado, Doing all abominable e activities. fazia todo tipo de pecado. At that time, E naquele Ajamil's momento, wife a esposa de Ajamil told Ajamil, disse a "Son Ajamil, gave this name to our son." o Sado disse esse nome para o nosso filho, deu esse nome para o nosso filho. Narayan. Ajamil could not hear. Ele disse Narayana, o Sado, e Ajamil não conseguiu entender direito. Rameshwari said, Brahmasarishi disse, "Your son's name Narayan." eu dei o nome do seu filho de Narayana. Then he was able to say, E aí ele conseguiu entender o nome do Senhor. this is called the name giving ceremony. Isso é uma cerimônia de dar o nome. That day, he started to call his son Narayan. No dia que ele, Very day, daquele dia ele começou a chamar o seu filho, reactions were destroyed. o nome do seu filho de Narayana. E daquele dia em diante as suas reações pecaminosas foram destruídas. Isso é descrito nas Escrituras. By the mercy of the Pela misericórdia do Sado, Shabda Brahma. Shabda Brahma. For this reason, Ajamil, all his sinful reactions were destroyed. That day, Todas as reações he pecaminosas started to call his son's name Narayan. foram destruídas. First time. All his sinful reactions Desde que ele were chamou o nome do seu filho Narayana, pela primeira vez, todas as suas ações pecaminosas foram destruídas. again and again. E ele dizia Narayana, Narayana repetidas vezes. Created Sukriti. E assim ele acumulou Sukriti. By that Sukriti, E por essa Sukriti, ele criou Sukriti. darshan of the sadhu. E por essa Sukriti, ele teve o Darshana dos sadhus. When he was about to die, Quando ele estava prestes a morrer, like their hair was like on fire. a cabeça estava como que pegando fogo. Hands were weapons. Fearful, screaming and shouting. E eram 3, está falando de Yamadutas. Eles tinham a cabeça pegando fogo, as mãos com armas. Body by E eram 3 porque Ajamil tinha feito pecados por meio de corpo, mente e palavras. Com as palavras ele amaldiçoava todo mundo, criticava todo mundo. body, Pelo corpo, mind, pela mente speech. e pelas palavras. That's why 3 Yamadutas came. Então, por essa razão, 3 Yamadutas vieram. Why did they come? E por que eles vieram? For this reason. Por essa razão. Seeing these Yamadutas, Ajamil became very afraid. Vendo esses Yamadutas, Ajamil ficou com muito Passing medo. stool and urine, E ele começou a urinar e defecar. smelly. E aí ficou um cheiro ruim. When somebody is happy, Quando alguém está people gather feliz, around us, but when we are unhappy, todo mundo nobody will fica em come volta close de to us. você, mas quando você estiver triste, ninguém vai se aproximar. Yesterday, when you have Ontem, money, how are you? eu disse, quando você tem dinheiro, todo mundo pergunta, como vai você, vai você? Just go in the crowd, follow. Nice, wearing nice clothes. E alguns dressing up. devotos You'll get some free food. And the 7. a minha bateria do celular tá prestes a acabar aqui e tá sem luz. Já já eu vou ter que encerrar a transmissão. Bride and bridegroom time. Those with gifts and those without gifts. Those without gifts go to this side.
Então ele está falando que nem ele falou ontem, leading to the exit. na festa de casamento, que tinha uma fila para quem tinha levado o presente, uma fila para quem não tinha levado. E a fila de quem não tinha levado o presente dava já para a saída da festa. And this world is like that. Então naquele momento, And you become frightened. a Jamil viu que os Yamadutas estavam vindo e aí ele ficou com medo. Called for his son and thought that his son would save him. Ele chamou pelo seu filho e pediu para o filho salvá-lo. And then Então, at that time, the Lord's throne nesse momento, began to shake. o trono do Senhor começou a balançar. The Lord Vishnu O Senhor Vishnu, at that time sent naquele four momento, Vishnudutas enviou 4 Vishnudutas with concha, club, com, disc, com lotus. a concha, a massa, né, o lótus e o disco, com 4 braços. And said, one of the Os Jamadutas disseram, perguntaram, quem é você? Os Vishnudutas perguntaram, e os Jamadutas disseram, é o nosso trabalho levar os pecadores para o inferno. Começou a ter uma conversa entre os Jamadutas e Vishnudutas. when you subtly, Atma is Então, se você pegar... Shlok, this is eu consegui um outro celular que está com 30% de bateria. Eu vou transmitir até ele encerrar. Mais alguns minutinhos. Então, se você pegar um fio de cabelo e dividi-lo, e depois dividir de novo, that's why we're alive. esse é o tamanho Soul da is in the body. And that alma. is within the subtle body. E porque esta alma está no corpo, além dela tem o corpo sutil. What body? Jatana Mai Sarir. Jatanamai Which body we see? Sharira. The 2 arms, 2 legs, nose, eyes. Esse corpo grosseiro é o que a gente vê com duas pernas, 2 braços, 2 olhos. We are judged according to our pious and sinful Quando a activities. gente for para a Terra, Those who perform sinful para Jamaloka, a gente vai ser julgado de acordo com os nossos who are pecados. performing pious activities, they Aqueles que têm atividades piedosas vão para os planetas celestiais, e quem tem, listen carefully. e de acordo com as atividades pecaminosas que a gente tiver feito, a gente vai ter que sofrer no inferno por elas, e pelas Sinful piedosas activities nos planetas also, celestiais. Não tem menos e mais, não tem compensação. they cannot be cancelling out each other. Uma não vai compensar, não vai neutralizar a outra. Você vai ter que experimentar o resultado de ambas, separadamente. Activities. Sinful activities will be paid for. As atividades And piedosas vão ser experimentadas heavenly planets. nos planetas celestiais, as piedosas, e as pecaminosas nos planetas You infernais. show me Jamlok. I'll go to Jamlok and ask Yamaraj. Yeah. That person who came to see his chart left his body, took that Yamaduta took that body to Yamaraj. So he asked Yamaraj also that my friend, he wants to see Yamalok. So he brought him. Então teve um santo que quis ver A Yamaloka. nasty place it is. Such a horrible place. Era um local horrível, Blood, cheio de sangue, pus, urine. urina e There's pus. fire.
It is a wok full of hot oil. E era cheio de óleo quente. People are being put in that hot oil. As pessoas são colocadas no óleo quente e estão gritando, me Just salve. imagine how much pain if a little oil goes on our hand. Imagine só o quanto de dor que vem se um They pouquinho don't de have to óleo die. toca na sua mão, mas as pessoas They não feel the morriam. pain in this type of body. And there are so many descriptions of these hellish planets. E algumas descrições desses planetas infernais. The soul, A alma. I'm pleased. I need to, come out from here. He prayed to come back. He asked Yamaraj, will I have to come to these hellish planets? Yamaraj said, yes, you will. You took some money from somebody. You do not return that money. Então a alma perguntou para Jama Maharaj, eu vou ter que sofrer aqui? Falou sim, você pegou dinheiro emprestado e não devolveu. That amount of money Aquela quantidade de dinheiro worth your flesh will be taken from you. vai ser pegado em você, da sua carne, vai ser tirado da sua carne, aquela quantidade de dinheiro que você não devolveu. Então, de acordo com as suas atividades pecaminosas e piedosas, você vai ter que experimentar. Então, quem tinha ido lá não era um santo, foi uma pessoa que quis ver o inferno. Isso é uma história de verdade. Mas escute, se uma pessoa fala o nome do Senhor pelo menos uma vez, deitada no leito de morte, chant your son's name, Ram. que nem a Jami que Be able to chant their son's name. Say Tinku and Cinco. They will say that they will not be able to chant the holy name of the Lord. Então não é tão fácil conseguir cantar o nome do Senhor no leito de morte, ainda que seja o nome do seu filho, porque no momento da morte não é tão fácil assim falar o nome do Senhor. But at the time of death, if their son is not Ram Govinda, they will not be able to say. Você pode ter um filho com o nome Rama Govinda, mas não vai ser tão fácil assim conseguir falar. Who is saying this? Quem está falando isso? Valmiki. Valmiki. Telling to Ramji. So many great sages. Tantos grandes performing such severe austerities. Sábios fizeram tantas austeridades. Mas no final da vida, eles não foram capazes de se lembrar do Senhor. Valmiki está dizendo que ele está orando que no momento da minha morte eu possa se lembrar do seu nome. Essa é uma oração ao Senhor que nós devemos ter. Se você praticar repetidas vezes, que nem a Jami deu o nome do seu filho de Narayana e os 4 Vishnudutas vieram. O Senhor poderia ter mandado um Vishnuduta, porque ele enviou 4? É porque o seu nome tem 4 sílabas. Porque há 4 sílabas na palavra Narayana. Então, eu vim para buscar esse grande pecador. Ajamil, os Yamadutas estavam dizendo: nós viemos buscar essa alma. Mas os Vishnudutas disseram: você não pode levar essa pessoa porque ele está cantando os nomes do Senhor. E os Yamadutas disseram: isso não é o nome do Senhor. Ele falou o nome do seu filho. Se você falar água, água, água vai vir?
por falar água. If you're thirsty, Se você tiver com you say sede pani, pani, pani. e falar pane, pane, Water pane, come. a água vai vir. But one who chants the names of the Lord, then the Lord will directly come. Mas aquele que fala o nome do Senhor, diretamente o Senhor virá. What Para is quem it? fala o nome do Senhor. You know it? In Braj they say, Em Braja é Radhe dito, Radhe, Radhe before Radhe, Radhe Radhe, then Sham Bihari. Sham Bihari. We do not chant this in our Gaudiya tradition. Gurudev used to become very angry when he heard those who chanted. This is improper rasavas. Ele está falando que isso é uma raça baixa. O Gurudev ficava muito bravo quando alguém cantava isso. Se você cantar Radhe Radhe, Sham vai vir. This is Satchidananda, transcendental name. Porque esse é um nome transcendental, Satchidananda. Eu não entendi muito bem qual foi a frase que não se deve cantar, mas enfim. Who is this name, Narayan? Quem tem esse nome? De quem é esse nome Narayana? Isso pertence ao Senhor. Who came first, the sun or Narayan? Quem veio primeiro, o Senhor ou Bhagavan Narayana? is eternal. The Lord Bhagavan is é eterno. eternal. O Senhor é And it's eterno. not different from his name. E ele não é diferente do seu nome. Nama Namina. Nama, Namina. There's no difference between Lord and his name. Não há diferença entre o Senhor e seu nome. So, Então, anyhow, we should chant the name of the Lord. de qualquer maneira, nós devemos cantar o nome do Senhor. Anyway, De qualquer possible, we maneira, should chant the names of the Lord se just for once. possível, All você us deve into cantar reactions. os nomes do Senhor, pelo menos uma vez, Sanket, e todas as suas reações pecaminosas irão embora. Sanket. Ajmi called his son Adjamil chamou seu filho Narayana. Parihas significa você cantar no humor de Sanket zoando. means indirectly. Sanketa significa indiretamente. Parihas means why somebody's Parihas significa teasing you, taunting. alguém tá te zoando. Stoba. It's like when you play the harmonium. Estoba é quando você está tocando o harmônio Hare Krishna. e cantarolando Hare Krishna, Hare Krishna. The names of the Lord. Isso também é cantar o nome do Senhor. You're playing to exercise your Você throat. está cantando apenas para exercitar sua voz, mas ainda This assim, is Namabas. isso é Namabasa. Even if you don't have any desire to chant, Mesmo que você não tenha nenhum sit desejo down, you por have pain cantar, in your back, and you chant, oh, ou Ram se Ram. você tiver dor nas costas e falar ai Rama Rama, Say, hold your nose and you say Ram Ram. ou se você sentir um cheiro ruim, segurar o nariz e falar Rama Rama, All of a sudden, unexpectedly, you get some news. Oh, man, amazed. ou se alguém te falar uma novidade, você falar tipo incrível e falar Rama Rama. This happened to them. Isso aconteceu com essa pessoa e você falar oh Rama Rama. In this verse, Isso tudo é Namabasa. all sinful activities are destroyed. Todas as atividades Even the desire to commit pecaminosas serão destruídas e mesmo o desejo de cometer atividades pecaminosas, ela também será destruída. Pap Vasana. Papa Vassana. Just one who chants Namabas. Apenas uma vez cante Namabasa. Just this one Namabas. Apenas um Namabasa. Vidvesh, Vinivesh. Even the seed of sin, Mesmo a semente do pecado, the glories of the holy names are such. as glórias do santo nome são tamanhas. Vishnudutas in this way Os chased away Vishnudutas, the Yamadutas. desse If you want to know jeito, more, go to your Yamar. disseram aos Yamadutas, vá para Yamaraj e perguntar para ele. What did the Yamadutas do? O que os Yamadutas fizeram?
So Raman Dev's parents' day today. We will celebrate. Então hoje nós vamos celebrar também o... They went to Yamaraj. aparecimento de Ramadeva. The Yamadutas, they prayed to their Lord. Então, os Yamadutas Unusual today. foram até Yamaraj e oraram ao Senhor. Aconteceu uma coisa incrível hoje. A Jamil é um grande pecador. Collect his soul. E nós fomos lá para coletar a sua alma, Came across mas 4 Vishnudutas, 4 Vishnudutas, conch-shell, cloud, com a concha, a massa, o lótus e a and they would not chakra, let us take his soul. eles não deixaram a gente pegar a alma Listen to dele. first time. One king was very Ouçam sinful. um passatempo. Um rei era muito He used pecaminoso. to have, he was sucking the blood of his citizens. Ele costumava Different sugar taxes, like Ravan. o sangue dos sados, pedindo taxa, What Ravan was doing? pedindo imposto dos sados, Taking taxes from everyone. que nem Ravana. Ravana cobrava impostos de todo mundo. Who does not give tax? E aquele que não pagava os impostos tinha que pagar com seu sangue. Sadhu Mahatma, they used to take O blood Santa from the Mahatma, sadhus. eles tinham que pagar, ele costumava cobrar dos In the sábios. jungle, we live E eles by diziam, fruits. a gente vive na floresta, a gente come raízes e frutas, fazendo o serviço devocional. Ravan Mas Ravana also, também, whoever lives here, they will have to give tax. ele falou, não, quem mora aqui tem que pagar. Ravana dizia. Ravan gave the order Então Ravana deu a blood should ordem be sucked if they cannot pay que their o taxes. sangue deveria ser sugado deles se eles não pagassem as taxas. Me dê sangue. Rascal. Ravana era um patife assim desse nível. That king was a real demon. E aquele rei também era um He demônio. used to enjoy the wealth of the kingdom for his own sense gratification. Desfrutava da riqueza do reino para sua própria gratificação dos sentidos. He's staying with his followers. Ele ficava com seus After his death, seguidores. he went to Yamalok. E aí ele foi para Yamaloka. Na hora Whatever da... you do at the time of death, you will have to go to Yamalok. Não, ele não foi para Yamaloka. O Guru está dizendo que seja lá o que você fizer durante Be judged. a sua morte, da sua vida, você vai ter que ir para Yamaloka para prestar contas. He made 100 Então, o que ele duplicates, fez? Ele construiu esse replicas of rei himself. sem estátuas, réplicas dele mesmo, sem estátuas dele mesmo. He covered the bodies with a cloth. E ele cobriu o corpo de todas elas com roupas. He said, E aí, "Which is quando the os original Yamadutas king?" chegaram, eles falaram, ué, quem é o rei original? The Yamadutas have this rule to follow. They cannot just Porque take os anyone. Yamadutas, eles têm o dever de levar, eles não podem sair pegando qualquer um. Tem que levar a pessoa certa. E ele pensou, nossa, se a gente não levar a pessoa certa, a gente vai levar a punição de Yamaraja. And wears neck beads and has the japa beads. The Yamadutas will not come to that person. Então, é dito que aqueles que têm a conta de japa By mistake, e cantam o take santo such a nome, person, Yamraj will punish them heavily. quem canta os santos nomes não pode ser levado pelos servos de Yamaraja. Disciple of my Gurudev. Se eles levam, eles são punidos por Yamaraja. Se levam quem canta na japa e que canta os santos nomes. A heart attack. Havia um discípulo de Srila Narayana Goswami Maharaj que teve Listen careful. um ataque do coração. Ouçam cuidadosamente. Ele foi para o hospital, foi internado. The doctors checked him out. E At os that time, the médicos doctor pronounced him dead. estavam checando e pronunciaram que ele tinha morrido, declararam a morte dele. At that time, E aí, nesse momento, he woke up, ele acordou. and all
all the doctors become afraid. E os outros médicos ficaram com medo. He said himself, Eles my disseram, Atma was não, taken ele to mesmo Yamaloka. disse, minha alma foi levada para Yamaloka. E quando eu cheguei lá, Yamaloka said, why have you brought this person? Yamaraja disse, por que vocês trouxeram essa pessoa? He's a Vaishnava. Ele é um Vaishnava. Take him back. Levem-no de volta. It's very wonderful. Isso é muito Long lindo. story. I'm just É uma explaining. história muito bela. Eu só estou mostrando Taken de Diksha maneira mantras curta. from Unified Spiritual Quem Master. aceita Diksha Mantra de um mestre fidedigno é 100% garantido que você não vai para Jamaloka. For this reason, Por essa once razão, you take Diksha mantras from a bona fide spiritual master, nós devemos tomar Diksha Mantra de um you should mestre not take espiritual mantra from anyone just fidedigno randomly. e não de qualquer um. Explain. Like the banyan tree has so many small fruits. Assim como a figueira da Bengala tem pequenos Seeds fall on the frutos ground under the e essas sementes they caem will not no chão da árvore, mas elas não germinam. but if one Mas se um passarinho comer aquela fruta passes stool e on the top defecar of a building, that no topo de uma construção, essa sementinha vai brotar mesmo no topo de uma construção. Esse é o is significado. in the body of the bird. In that Porque ela entrou dentro, a sementinha passou dentro do corpo do passarinho e havia alguns aditivos químicos ali que se misturaram com a semente seed will sprout. e fazem com que a semente vá germinar. E da mesma maneira, Mantra from a por bona fide spiritual master is aceitar perfected in mantra that mantra. de um mestre That espiritual mantra will perfeito, bear fruit. esse mantra, isso vai dar frutos. One should take mantra Então diksha deve-se from a aceitar bona fide spiritual mantra master. Diksha de um mestre Mantras are espiritual written, many fidedigno. mantras written in many places. Muitos mantras são escritos em muitos Should be locais, taken from a bona fide spiritual mas a master. gente tem que aceitar de um mestre espiritual fidedigno. That king Então esse rei created 100 replicas of himself. tinha criado 100 réplicas de si mesmo. Yamadutas were wondering who is the real king. Então os Yamadutas estavam procurando quem é o rei de verdade. They went back to Yamaraj E eles voltaram a and Jamaraj said, we cannot tell who is the e right person. disseram, a gente não sabe dizer quem é a pessoa correta, quem é o verdadeiro. Aí o próprio Jamaraja foi lá. Bodies all look identical. Who is the real Todos esses corpos parecem idênticos. Quem é o rei de Yamaraj? verdade? Is very clever. Jamaraja é muito esperto. The person who made this bodies were very intelligent. A pessoa que Made them fez such a accurate way. essas estátuas é muito No fault in any inteligente. of them. But in one, Ele fez de tal modo que não há defeito em nenhuma delas. Mas tem uma estátua que tem um defeito. then that Aí body, o when he rei, said this, quando ele disse isso, king woke up. o rei levantou. When Yamaraj pointed Quando the fault on the Jamaraj king, falou isso, o rei levantou. the king could not tolerate. E o rei não se aguentou. Yamaraj was able to catch that E king ele levantou full of pride and false ego. para contestar. E aí o rei falou, é você que é There's no escape. que é a estátua que tem defeito. E aí então não dá para escapar de The Jamaraj. only way is to chant the Só holy há names. um caminho, que é cantar os santos nomes. Krishna, Krishna, Hare. Yamaraj. Yamaraja जो एक बार
that person who is not chanting the name of the Lord even once, you should bring that person to me. Aquela pessoa que não canta o santo nome nenhuma vez, essa pessoa você deve levar até mim. Jamaraj está dizendo, aqueles que não usam tilaka, traga para mim, mas aqueles que usam, não traga. Put tilak to a dead body. It's already gone. Then put tulsi on both eyes. Yeah. What is the point after they're dead? Tem gente que coloca tilaka no cadáver, ou tula-se, mas se a pessoa já morreu, qual é o ponto de botar isso? Qual é o sentido? Not yet left their body. Then at that moment you put Ganga Jal in their mouth. Naquele momento que a pessoa estiver morrendo e não depois que a pessoa já morreu. Nesse momento tem que colocar Ganga Jal na boca dele e nos olhos tula-se. And on their chest, E no peito Bhagavad Gita. colocar a Bhagavad Gita. Yamadut will not come. E aí os Yamajutas não irão. All the sinful reactions will be finished. E todas as reações pecaminosas The irão Lord has given se us the time. acabar. Why? To swear at people. No. To criticize others. To chant the holy names of the Lord. He's given us this beautiful tongue. Então por que as pessoas criticam as outras? Cante os santos nomes do Senhor, o Senhor nos deu uma bela língua. One who has not contemplated the Lord, you should bring that person to me. Aquela pessoa que não contempla o Senhor, essa pessoa você deve trazer até a mim. Ekadashi. Aquele que não segue Ekadasi. The king of all fasts, vows, Ekadashi is the topmost. De todos os votos, Nothing you will attain by Ekadasi doing any é o other mais elevado. fast. Many people do not follow Ekadashi. Muita gente não segue Ekadasi. No. Tomorrow is Ekadashi actually, Amanhã é but Ekadasi. because of this conjunction, the Ekadashi is observed the day after. Mas devido à conjunção astrológica, o Ekadashi vai ser observado um dia após o Tomorrow is Dashami. Ekadashi, but we're not doing. Então amanhã será Ekadashi, Tomorrow we do day mas after. amanhã nós não vamos fazer, nós vamos fazer depois de amanhã. Gurudev está falando da Índia, né? De acordo com o calendário lá da Índia. There's the Tithi conjunction with the 10th day, Há uma conjunção and Titi therefore we cannot fast tomorrow. que faz com que a gente não jejue amanhã. Because Acabou o som aqui e a bateria dos meus equipamentos já está no finalzinho, que eu tinha arrumado um outro celular, mas também já está todo escuro aqui. Infelizmente.